Olá, vitoriosos do canal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Aqui estamos bem, graças a Deus. Apesar de estamos convivendo no meio ainda da bagunça, por isso que nós estamos com tanta dificuldade em colocar videozinho no canal. Tá muito difícil de conseguir gravar vídeo por conta do barulho, por conta de não ter um lugar adequado na casa para a gente poder fazer um vídeo. A maior saudade que eu tô é de fazer receitinhas pro canal, porque não tem receitinha pro canal, não tem receitinha pra casa, não tem nada. Então tá bem complicado e aí não tem como gravar vídeo nessa situação que nós estamos. Minha filha tá trabalhando home office, o Davi faz aula online em casa e sabe assim, tá tudo confuso aqui ainda, então por isso que nós estamos com essa dificuldade de colocar vídeo. Mas eu não queria deixar de colocar pelo menos um vídeo, né, por semana para que vocês pudessem acompanhar um pouquinho do que está acontecendo por aqui. Quem me acompanha nas redes sociais, né, no meu Insta, ainda consegue ver um pouquinho mais do nosso dia a dia, que eu vou colocando algumas coisinhas lá. Mas aqui no YouTube fica um pouquinho mais complicado porque tem que fazer o vídeo, tem que editar e aí tem que ter um pouquinho mais de tempo. Mas assim que essa reforma acabar, a gente vai voltar a fazer os nossos vídeos bem legais, nossas receitinhas que eu tô com muita saudade e a gente volta na ativa com mais frequência aqui no YouTube. Mas eu já tô até com o meu caderninho aqui na mão, que eu coloquei aqui os pontos que eu quero trazer para vocês hoje. E quero deixar um relato, né, das coisas que foram acontecendo. E como eu tenho pessoas que me seguem tanto no Insta e talvez de repente apareça até aqui no YouTube, essa minha vida de mãe atípica me levam a vivenciar algumas coisas que pode servir para outras mãezinhas que também passam pela mesma situação que eu passo, ou que de repente não conheça, né, os recursos que nós temos. Então eu quero com a minha experiência, com aquilo que eu vivencio, compartilhar para que outras mães possam também se reconhecer nisso e de repente pegar uma dica, uma ideia, ou até mesmo me orientar em relação a algumas coisas que eu não esteja me atentando. Eu gosto muito quando eu compartilho as coisas no meu Instagram e eu recebo muita mensagem de pontos positivos que eu vejo. Olha, faz assim, você tem que correr por esse lado, isso dá certo. Eu gosto muito quando eu recebo essa outra resposta do lado de lá, porque eu vejo que é uma interação muito saudável, né? Se for para criticar, se for para falar coisas que não convém, então eu prefiro realmente que não compartilhe, né? Mas se for pontos positivos, eu sou super aberta. Eu falo coisas negativas por quê? Porque tem gente que não conhece a causa, não está inserida no meio, mas quer dar uma opinião infundada. Então, para isso, realmente, assim, não vale a pena a gente se perder o nosso tempo, porque está tão precioso hoje em dia que a gente fica procurando somente aquilo que vai nos agregar, não vai nos levar a algo que vale a pena. Bom, vamos lá para a gente poder ir direto aos assuntos. Primeiramente eu quero pedir para vocês me ajudarem na divulgação do meu canal. Ele estagnou aí nos 173 inscritos e eu queria muito que o meu canal continuasse alavancando, e eu preciso da ajuda de vocês para isso, a indicar o meu canal, a compartilhar, a postar no seu Face, no seu status, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho da história e verificar se é legal esse canal, se vale a pena a gente estar seguindo. Mas é preciso que todos nós, né, tanto eu também quanto quem me segue aqui, me ajudar nessa divulgação para que a gente possa alcançar outras pessoas. E o meu objetivo agora é chegar nos 205 inscritos, mas nós demos uma parada, talvez pela quantidade de vídeo que eu parei de postar também. Mas eu queria pedir novamente a ajuda de vocês para que a gente pudesse novamente voltar a indicar, né, o meu canal para que as pessoas conheçam a minha história e a minha rotina de mãe atípica e mãe de 3 e, bom, tudo que eu vivencio no meu dia a dia. Então, deixe seu like, se inscreva se você não é inscrito, ativa o sininho para receber as nossas notificações dos vídeos futuros, tá bom?
e indique o nosso canal para alguém, para que esse alguém possa indicar para outro alguém, e assim a gente vai conseguindo alcançar o número de 200 inscritos no momento. Bom, eu quero relatar aqui com vocês uma situação que eu vivenciei essa semana, na segunda-feira. Como eu havia falado no vídeo anterior que eu teria médico da Melissa, e ela tinha colocado uma sonda nasal, e aí eu ia passar com o pessoal da nutrologia para verificar se ela ia precisar usar a sonda, continuar usando a sonda ou não. Então nós passamos na segunda-feira. Eu vou começar desde o princípio para que vocês possam entender novamente o meu ponto de vista, e depois vocês relatam o que vocês acham, ou eu quero compartilhar com vocês os ocorridos, e aí vocês tiram a conclusão de vocês e interajam comigo para que eu possa ser orientada também para uma outra visão dentro dessa situação que eu vivenciei na segunda-feira. Foi assim, então eu tinha médico com a Mel no Hospital São Paulo, e vocês sabem que eu estou utilizando o carro da prefeitura, que para mim está sendo necessário no momento, porque eu não tenho um veículo para poder levar a Mel. Então, fiz o agendamento, solicitei o carro veio bonitinho, motorista top, o Fábio excelente, o cara assim, excepcional. Me pegou aqui em casa, era por volta de 7 horas, no máximo 7h10. E só foi eu nesse dia, porque outro paciente havia cancelado a consulta, então ele não foi. Então foi somente eu para o Hospital São Paulo, nesse carro. Cheguei lá, era por volta de 8h20, 8h30, acho que era 8h30. Então a gente desceu a Mel, desceu cadeira e tal, ele me ajudou a atravessar a rua, ele segurou o trânsito, beleza. Cheguei lá no ambulatório, era 8h30. Fiz todo o atendimento. Quando foi 11h21, eu terminei meu atendimento, e aí eu liguei, assim que eu saí do ambulatório, eu liguei para a central, onde a gente pede o carro para ir nos buscar, avisando que o nosso atendimento já havia terminado. Foi exatamente 11h21, tem todas as notificações no meu celular. Liguei e falei, olha, eu já terminei o atendimento aqui com a Mel, a gente já tá podendo ir embora, já estamos liberada. Daí a atendente, chamada Graça, falou assim, olha, vai demorar um pouquinho, porque houve um imprevisto aqui com o motorista, mas vai demorar um pouquinho. Eu falei, ó, sem problemas, eu não tomei café, não dei nada ainda pra Mel comer, então eu vou dar alguma coisa para Mel comer, vou tomar um café e espero, porque eu fiz um cálculo do que? Se fosse demorar entre 1h e 1h30, é o tempo que eu estaria dentro de um transporte para vir embora. Então compensaria eu ficar por lá esperando, porque depois nós viríamos tranquilamente dentro da van. Bom, deu 1h, nada desse carro vai aparecer. Quando foi mais ou menos 1h11, eu liguei para ela novamente, eu falei, oi, boa tarde, eu tô esperando o carro e até agora não veio. Aí ela falou assim, olha, ele acabou de sair, tá indo buscar você, porque só tem você para voltar. Então ele já tá indo direto buscar você, e já você vai vir direto, não vai precisar passar em nenhum lugar para pegar ninguém, porque só tem vocês aí hoje. Falei, perfeito, né? Então nós vamos, daqui a pouco o carro tá aí. Eu calculei na minha cabeça um cálculo de uns 40 minutos, que é o tempo que seria do carro sair da minha cidade e ir até o local onde eu estava. Deu 1h40, 1h50, 2 horas. Quando foi 2h05, eu retornei a ligação. Aí ela falou assim, houve um imprevisto e o motorista não tá conseguindo te buscar. Mas, meu Deus do céu, pensa numa pessoa que ficou extremamente nervosa. Isso era 2h05 da tarde, eu liguei para ela e falei, teve um imprevisto, o motorista não tá conseguindo ir te buscar. Mas você espera um pouquinho, que ele tá no caminho, porque nós tivemos que arrumar um outro motorista, pedir para um outro motorista ir te buscar, porque aquele carro não ia conseguir te buscar. Gente, eu já fiquei indignada, porque se ela tivesse falado comigo isso às 11 horas da manhã, eu não teria feito nada, eu só teria dado alguma coisa para Mel comer e teria vindo embora. 1h eu estava na minha casa. Mas ela me fez acreditar que o carro logo iria me buscar. E aí era 2h15, eu estava lá esperando, aí eu falei, quer saber, eu vou embora de trem, porque não adianta eu ficar aqui, que horas que eu vou chegar em casa hoje? O que eu havia levado para Mel comer, a comidinha dela e o lanchinho dela, que foi bolacha para dissolver no leite, tinha acabado. Eu já tinha dado as refeições dela, não tinha mais o que dar para Mel. E se a Mel, ela é uma criança que ela não come qualquer alimento, qualquer coisa, né? Tem que ser uma comida pastosa, tem que ser preparada a comida dela.
e a mamadeira dela estava suja, com o leitinho que ela tinha tomado na ida, então não tinha o que dar mais para Mel, não tinha mais o que oferecer. Hoje em dia a gente não pode mais entrar nos estabelecimentos nem para nada, nem para pedir para lavar uma mamadeira. Na verdade eu nem pedi para lavar, eu só pedi para que ele passasse uma água para me dar para Mel. Ele falou assim, eu vou poder passar uma aguinha. Eu falei, não tem problema, né? Era só para tirar o resíduo do leite. Então eu fiquei muito indignada com o que eles fizeram conosco na segunda-feira, sabendo que eu estava lá, sabendo que eles haviam levado uma pessoa para o hospital, sabendo que essa pessoa já tinha se identificado que já estava de alta e não providenciaram de nenhuma forma alguma forma de eu vir embora. Me fizeram ficar esperando. Aí eu falei, bom, a gente já estava dando 2h30, porque eu fiquei muito brava com essa Graça. Aí ela queria que eu falasse com o tal de Frank, que era o responsável do setor. E eu falei, não quero falar com ninguém. Vocês deveriam ter me avisado que não tinha condições de vir me buscar, que estava com algum problema com o carro. Enfim, o retorno deveria ser de vocês, porque a todo momento eu estou me identificando para vocês que eu estou aqui pronta esperando. Agora, faltou realmente da parte de vocês uma transparência para me avisar, olha, não tem condições de te buscar, nós não estamos conseguindo o carro, nós não estamos conseguindo nenhum meio, você consegue vir embora? Ok, eu vou embora, né? Mas não foi o que aconteceu. Quando foi mais ou menos, do Hospital São Paulo até a Estação Santa Cruz, são acho que 3 ou 4 quadras que você sobe. Eu poderia ir até o metrô São Paulo também, mas eu preferia até o Santa Cruz porque eu pegaria um metrô só até a Sé, né? Então eu subi até o metrô e fiz os trâmites para poder entrar, para poder embarcar, para poder vir para Jandira. Quando foi mais ou menos 3 horas da tarde, esse Frank me ligou pedindo perguntando onde eu estava. Eu falei que eu estava dentro do metrô e que eu estava vindo embora a pé, só que eu não estava falando calmamente assim. Eu estava num estado de nervo tão grande, mas tão grande, que eu estava tremendo e chorando. Eu estava em prantos. Quando eu coloquei os meus pés dentro do metrô, que eu acho que eu senti um pouco mais de conforto, eu entrei em pranto dentro do metrô. Tanto que tinha uma mulher que pediu para que eu sentasse. Eu falei que eu não queria, porque eu chorava tanto. Eu chorava por conta do descaso, né, que eu me senti completamente abandonada por um serviço que deveria ter tido totalmente um respaldo deles e eu não tive. Porque se faz isso comigo é uma coisa, eu ando, eu falo, eu como, eu me viro. Mas fazer isso com a minha filha, isso foi o fim para mim, o fim, porque não foi comigo que fizeram. Foi com a minha filha, que ela é dependente desse transporte, dependente de mim, dependente de uma alimentação mais adequada. Então o que fizeram nesse dia não foi comigo, foi com a minha filha. E quando mexe com o filho da gente, desestabiliza, deixa a gente completamente fora do prumo mesmo. Não tem como a gente permanecer sensato numa condição dessa. A Mel já estava esmurecida, porque ela já estava com fome, era 3 horas da tarde, ela estava com fome, ela estava exausta, ela não dorme nesses ambientes que são muito, com muito estímulo, fora do ambiente dela, ela não dorme. Então ela estava já começando a entrar num nível de estresse muito grande. E quando a gente entrou dentro do metrô, que eu olhei para a carinha dela e vi aquele olharzinho dela todo entristecido, que ela provavelmente estava com muita fome. E aquilo me desabou. Então eu comecei a chorar, chorei muito dentro do metrô, chorei de verdade. Quem me viu nesse dia sabe que eu chorava, eu soluçar, porque eu achei muita maldade que fizeram com ela. E ele queria que eu voltasse, porque o carro estava lá me esperando. Eu falei, eu não vou voltar, jamais que eu vou descer agora do metrô para voltar de carro, jamais. Eu falei para ele, o que vocês fizeram comigo hoje é incabível, foi uma coisa desumana da parte de vocês. Vocês fazerem isso não comigo, como eu já cansei de falar, é com a minha filha que vocês estão fazendo. E aí ele explicou que o carro havia se perdido, em vez de o carro ir, como não era o mesmo motorista, em vez do carro ir para o Hospital São Paulo, o carro foi para o Hospital das Clínicas, olha, nada a ver. E o motorista ficou perdido, porque não me achava, é lógico que não me achava, não estava lá. E aí eu continuei meu trajeto, aí ele me falou assim que quando eu chegasse na estação onde eu moro, que era para eu ligar para ele que ele ia me buscar. Eu falei, não, sem condições. Eu falei, olha, uma porque meu celular tá acabando a bateria e eu não vou te ligar para me buscar já chegando aonde eu moro. Da estação até minha casa é coisa de 10 minutos a pé, né, porque é uma reta.
Enfim, não liguei, também não ia ligar mesmo. Eu tava num estado de nervo tão grande, mas tão grande, vocês não têm noção. Ele me tirou da minha serenidade. E eu não queria que partisse para esse lado. Porque é muito ruim quando as pessoas tiram de nós a nossa paz, a nossa estabilidade, quando ela nos desestabiliza emocionalmente. Porque você entra num estágio de nervoso tão grande que você fala e faz coisas que você não queria fazer. E decidi seguir caminho, seguir viagem. Cheguei aqui em casa, era por volta acho que de 5 horas da tarde. A primeira coisa que eu fiz foi dar ela na mão da Isabela e falei, pelo amor de Deus, dá alguma coisa para ela comer, porque eu precisava tomar banho, que vem da rua, né? E eu falei, dá alguma coisa para ela comer. Ela, nossa, desesperadamente comeu um pratinho de comida e foi o tempo dela comer e comendo e dormindo. Foi a hora que ela cochilou um pouquinho. E aí ele queria vir em casa conversar comigo naquele mesmo dia à noite. E eu falei que seria impossível, que naquele dia eu não tinha condições de conversar com ele. Bom, passou a segunda-feira, quando eu cheguei em casa eu já estava um pouco mais calma, mais aliviada, mas com o coração apertado com o que fizeram conosco naquele dia. Aí quando foi na terça-feira de manhã, eu acordei um pouco mais tranquila, né? Porque na minha cabeça tava tudo bem já. Eu não sou uma pessoa que fica guardando raiva nem mágoa das coisas que acontecem. E ainda bem por isso, porque talvez se eu ficasse seria pior pra mim, né? E daí já tava bem, até mandei um áudio pra ele. Olha que como eu sou tonta, eu fui pedir desculpa por eu ter sido grossa com a Graça, por eu ter sido ignorante com a Graça, por eu ter ofendido uma pessoa, porque eu falei, você é um incompetente, como é que você faz um negócio desse com uma criança mesmo, eu não falava assim, né? Eu gritava, com uma criança que não tem condições de permanecer tanto tempo assim na rua, pelo amor de Deus, será que você não tem consciência? Aí eu pedi desculpa pra ele, por eu ter sido mal educada com a Graça, isso no áudio, e que a gente conversaria uma outra hora. Aí ele me mandou uma resposta, me mandou um áudio perguntando se ele poderia vir em casa naquele dia, que ele queria muito conversar comigo, pessoalmente. Aí eu falei, bom, eu tenho meio-dia eu tenho fono e à tarde eu tenho nutricionista dela, então minha tarde vai estar corrida, eu só vou ter tempo disponível depois das 5 horas da tarde. Ele falou, perfeito, é o horário que eu saio, se você me permitir eu passo por aí. Eu falei, tudo bem, né? Aí ele veio, só que nesse intervalo, na terça-feira, a Mel começou a desencadear convulsões. E aí eu fiquei atenta ao que poderia ser. O meu maior medo diante de tudo isso é a Mel pegar Covid. Eu sei que não seria o tempo, né, de menos de 24 horas dela pegar o vírus, mas eu não sei como é que um organismo de uma criança neuropata pode reagir também, como é que é isso, né? Então, o meu maior receio de tudo isso é a Mel pegar Covid. Eu fico muito preocupada com isso. E aí ela teve uma crise em casa, mas foi uma crise leve e foi só uma ausência. E quando nós chegamos lá no atendimento com a fono, ela teve uma outra um pouco mais severa. Aí ela passou, a fono nos chamou, eu expliquei que ela tinha acabado de ter uma crise, eu falei, mas eu queria vir para conversar com você, para explicar o que o pessoal da nutrologia havia me falado, que ela não vai precisar mais usar a sonda, que o ganho de peso da Mel está adequado, ela não está ganhando peso, mas ela também não está perdendo peso. Então não vai precisar por sonda, não vai precisar colocar GTT, nada disso nela agora. Nós vamos continuar com a alimentação via oral. E quando foi à tarde, quando nós estávamos chegando em casa, quando eu já estava em casa, ela teve uma outra crise. Então eu acredito que essas crises que foram desencadeadas na terça-feira foi por conta do estresse que ela passou na segunda-feira. Porque não tinha outro motivo para mim. Ela tá sem febre, ela tá super bem, tá super ativa, não tá com a urina cheirando forte para ser uma infecção urinária, não tem outros pontos que eu possa entender que ela esteja tendo alguma infecção para poder desencadear as convulsões. Como o neuro já me explicou, a Mel é uma criança que ela pode sentir dor no dedinho, na unha do dedinho do pé. Ela vai convulsionar, porque o organismo dela não consegue entender, associar, então ele vai dar um boom e aí ela acaba tendo as convulsões. Então eu acredito
que esse estresse de segunda-feira provavelmente pode ter tido dor de cabeça, porque uma pessoa que fica muito tempo sem se alimentar fica com dor de cabeça, então eu creio que ela também deve passar por esses estresses de ter dor de cabeça, dores no corpo, de ficar muito tempo sentada na cadeira. Então isso desencadeou nela na terça-feira convulsões. Aí quando ele veio à noite, ele veio conversar comigo, o nome dele é Frank, e eu expus toda a minha situação, e ele falou assim que ele chegou, ele falou assim, olha, não tem justificativa para essa situação, mas como responsável do setor, como pai de família, eu vim aqui para poder conversar com você e entender e conhecer a situação. E ele falou, não tem nem, ele falou, posso te pedir desculpa, mas eu sei que não vai ser justificável a minha desculpa. Então eu expliquei todo o meu ponto de vista, expus tudo para ele, falei do relato do transporte anterior, que era eles me pegaram em casa 4 horas da manhã, me largaram 5h30 na frente do ambulatório, com uma criança que eu não tenho condições, se chovesse, eu não tinha como sair correndo com ela no braço, com cadeira, que eles precisavam olhar com um pouquinho mais de atenção para essa situação. Que se a minha consulta é às 10, não teria como eu ir no carro das 4 horas da manhã, que era muito tempo para ficar com ela fora de casa. E outra, numa situação vulnerável, porque se o ambulatório está aberto, beleza, eu fico lá dentro, mas quando não está, eu tenho que ficar na rua esperando. Enfim, expus toda a minha situação, ele se justificou, pediu desculpas, né, para essa situação e mudou para nós a nossa conduta com relação à Melissa. Agora o carro a gente já não vai mais no carro das 4, graças a Deus. A gente só vai no carro das 7 horas da manhã. E essa situação da Mel, da alimentação dela ser especificamente dessa forma, também é um ponto, ficou um ponto positivo, por quê? Para não deixar a gente esperando muito tempo. Então, se foi com 2 crianças ou se foi somente a Mel, esse carro já fica atento para nos buscar. Assim ele disse. Na próxima consulta nós teremos uma visão se realmente isso vai acontecer ou não. Mas eu não queria que ficasse um clima ruim entre nós e o transporte, porque eu vou precisar desse transporte ainda por um período de tempo, talvez muito tempo, eu não sei, né? Ou até um dia eu conseguir um carro, eu também não posso desacreditar que isso não vai acontecer, porque eu creio tanto que Deus é maravilhoso que isso pode acontecer. Mas enquanto isso não acontece, eu vou precisar utilizar o carro da prefeitura. Então eu queria que ficasse um clima amigável entre nós, mesmo porque eu vou ter que estar todo o tempo em contato com eles. E eu não queria que quando eu ligasse, falasse, nossa, é a insuportável ligando ou a chatona ligando. Eu nunca quis ser uma mãe mimizenta em relação às coisas da Melissa. Eu queria que fosse tudo dentro da normalidade, dentro daquilo que ela tem de direito e dentro de um padrão adequado. É só o que eu tô querendo, não tô pedindo nada de exigências. Eu falei para ele, eu não quero nada que seja beneficiário só para ela. É o direito dela, ela tem como utilizar isso, então ok, nós vamos utilizar. Né? Até falei num vídeo aí, no primeiro carro que eu fui, que não teria problema eu ir no carro das 4 horas. Né? Se essa era as regras, eu me enquadraria dentro das regras. Só que não faça descaso com a minha filha, pelo amor de Deus, não faça isso, porque aí eu vejo uma mãe completamente leoa lutando os benefícios e direitos do seu filho. E assim nós nos acertamos verbalmente, eu e esse Frank. Eu espero que a palavra dele permaneça e nós vamos ver no próximo carro como é que vai ser. E aí eu compartilho com vocês aqui essa situação. E então era isso que eu tinha que falar. Tá. E aí eu queria pontuar essa situação das convulsões da Mel. Que eu sei que às vezes tem mães também que têm essas crianças que são neuropatas e acabam passando por situações parecidas, né? Ou acabam tendo crises convulsivas e a gente nem sabe o porquê. Mas uma das coisas que o neuro me explicou e que ficou bem claro para mim foi isso, que qualquer coisinha fora do lugar pode desencadear neles essas crises. Então, o que eu tenho que fazer com a Mel numa condição dessa, quando ela começa a desencadear crises, né? Uma atrás da outra e sem explicação lógica, que seria uma enfermidade, uma dor, uma infecção. Dar
uma dose do caso da minha filha, do remédio que ela toma. Então, se ela toma um determinado remédio, eu não posso falar aqui no Instagram, no YouTube, mas se ela toma um determinado remédio, metade, eu tenho que já dar o resgate para ela, que seria para ela poder dar uma aliviada, para a gente não precisar ir para pronto-socorro. E foi o que eu fiz com ela naquele dia. Dei a outra metade do remédio que ela toma, ela se acalma, ela acaba dormindo, e aí ficou tudo bem. Na quarta ela passou bem, na quinta ela passou bem, sem crise, sem problema nenhum. Então eu logo imagino que o quê? Que foi todo o estresse que nós passamos na segunda-feira. Então, diante de tudo isso, né, diante dessa situação toda, como é que eu vou ficar aceitando essa negligência do transporte, entendeu? Como é que eu vou poder aceitar se eu desencadeio na minha filha um quadro que é horrível para ela? Porque uma convulsão, se ela não pode passar de 5 minutos, mas todas as convulsões que uma pessoa tem, que uma criança tem, ela acaba queimando uma lâmpada do cérebro. E aí daqui a pouco, quando eu vejo, a minha filha já está completamente debilitada. Então, o que eu puder preservar a parte cerebral, a parte emocional da Melissa, eu tenho que fazer isso por ela, eu tenho que pensar por ela. A Mel não me pede comida, a Mel não me pede água, a Mel não fala que está com sede, a Mel não pede nada. Eu tenho que ficar todo o tempo observando quais são as reações do corpo dela para eu entender o que ela está querendo naquele momento. Uma das coisas que acontece quando a Mel tá com sede, o corpo dela fica quente. Quando a Melzinha começa a aquecer o corpo, porque eu percebo que não é febre, nada disso, que as mãozinhas esquentam, ela tá com sede. Quando você vai dar água, ela toma água parecendo que vai se engasgar. Então a gente começa a conhecer os filhos da gente, começa a ficar atento àquilo que acontece, e aí você começa, poxa, isso aqui eu não posso deixar acontecer mais para ela não se prejudicar. Então a minha situação foi essa com a Mel segunda-feira. Esse estresse, gente, mas não foi só um estressezinho aqui da maneira que eu tô falando, foi um estresse bem grandão mesmo, porque você ficar tanto tempo, né, sentado numa cadeira, uma criança ali, passando os sufocos que ela tava passando, e sem poder fazer nada por ela, né, sem poder, eu só conseguia ficar pingando água na boquinha dela, que era o que dava para fazer. E outra, você vai comprar um suco numa padaria ou num lugar, é meio complicado, né, gente? Porque eu fico com receio de tanta coisa, né? Principalmente do Covid. Então, tudo da Mel eu levo de casa, eu evito ao máximo comprar alguma coisa para ela na rua. Só o que eu fiz nesse dia foi comprei uma caixinha de água de coco, coloquei dentro da mamadeira e fui dando para que ela pudesse ir se hidratando. Então, pelo amor que vocês tenham, né, quem lida com crianças que são atípicas, olha para essas crianças com atenção, elas precisam ter um olhar de atenção. Não é uma criança que a gente pode parar e oferecer qualquer coisa, né? Elas precisam ter um olhar mais atencioso na vidinha delas. E se não for a mãe, né, quem está ali com ela batalhando dia a dia para a evolução dessa criança, né, quem vai ser? Então, às vezes vocês veem umas mães aí brigando na internet, né, reivindicando alguns direitos, não pensa, é mais uma que está aí fazendo barulho na internet. Mas não é fácil, gente, não é fácil. Não é fácil você lutar por uma criança, lutar pela vida, lutar pelo dia a dia, lutar pelas fisioterapias. A gente está o tempo inteiro ali buscando, sabe, recursos para a melhora dessa criança. E aí quando você vê um transporte fazendo um descaso desse com seu filho, não há mãe que tolere, né? Mas era esse o meu relato que eu queria deixar aqui registrado para vocês. Aparentemente nós nos acertamos, né? Vamos ver no próximo carro como é que vai ser. E tudo que se refere à minha filha Melissa, eu vou para cima. De uma forma bem branda, mas uma coisa que eu já percebi em mim. A leoa, ela se levanta e vai mesmo assim, né? Para enfrentar e não deixar ela passar nenhum sufoco, porque ela não sabe falar, ela não sabe andar, ela não sabe se expressar, mas ela sempre vai ter na vida dela uma mãe que luta por ela constantemente, seja em tudo, saúde, emocional, física, financeira, tudo que minha filha precisa, eu tô ali pronta para poder estender a mão e buscar recursos para ela, né, para benefício da Mel. Então é isso, não deixem de compartilhar os nossos vídeos, eu vou deixar o vídeo
Esse aqui eu vou conseguir deixar porque eu salvei o vídeo. Eu vou deixar o vídeo do relato quando eu estava lá no hospital para vocês no finalzinho desse vídeo aqui. Tá bom? Gente, a vitoriosas e vitoriosos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, já com a minha cozinha quase que pronta. E assim que as coisas começarem a melhorar ali, que tiverem mais avançada, com piso eu venho mostrar aqui para vocês, tá bom? E não esqueça de deixar seu like, de compartilhar, indicar o nosso canal para seus amigos, para que a gente possa alavancar. Um beijo, fiquem com Deus, um abençoado final de semana na vida de vocês e até o próximo vídeo no canal. Tchau! Bom, eu quero novamente deixar aqui a minha indignação com o transporte de Jandira. Eu liguei para pedir o carro dizendo que já tinha sido liberada da consulta, era 11h21. Tem a ligação aqui no meu celular. Agora vai dar 2h52 da tarde, nós estamos aqui ainda esperando o carro vir. É um descaso muito grande, principalmente com crianças que são completamente vulneráveis, né? Ela é totalmente dependente de uma alimentação pastosa, não consigo parar em qualquer lugar e dar qualquer coisa para ela. Tem todo um processo. E a água precisa. Eu trouxe as coisas, mas no horário que já deu, já se acabou. E eu precisaria estar já voltando para casa.